Olá a todos, bom dia. Checkpoint chega na sua terceira edição, são 11h30, toda quinta-feira, 11h30 da manhã. Checkpoint da Panrotas Imaginadora, com apoio da R1, está aqui com vocês para tirar dúvidas, trazer conhecimento nesse momento aí tão difícil do mundo e especialmente da indústria de viagens e turismo. A gente veio na pegada política nas duas primeiras edições, falamos das medidas do governo, falamos da AMP do consumo. Agora a gente vai dar um respiro enquanto a gente espera a AMP de linha de crédito, que é algo muito importante, até porque a gente vai falar hoje, né? Sem as empresas estarem saudáveis e poderem atravessar esse rio, ela não tem como continuar o que a gente vai falar hoje com o Luiz Lara. Nosso convidado hoje é o empresário publicitário Luiz Lara, tá? Chairman da Liu Lara TBWA, conhecido bastante do turismo, porque tem passagens lá desde a década de 80 pela Paulistur, Embratur, Turismo de Aruba, hoje atende a conta da CVC, é um grande nome da publicidade do Brasil, e para me ajudar aqui a sabatiná-lo da melhor forma, tirar todas as dicas possíveis para esse momento que tanto o empresário de todos os tamanhos, os profissionais querem dicas do que fazer nesse momento. Tenho aqui Ana Maria Donato, da Imaginadora. Tudo bem, Ana? Bom dia a todos. Bom dia, Arthur. Diretamente do Rio, Solange Vabo, da Reserve da Solid. Tudo bem, Solange? Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Carlos Prado, presidente da Bracorp da Tour House. Tudo bem, Prado? Tudo bem, Arthur. Obrigado ao Panrotas pelo convite e um bom dia especial a todos que estão nos assistindo. A gente teria o Ricardo Ferreira, que é grande amigo do Luiz Lara, amigo pessoal, estaria com a gente, mas ele está no interior de Minas. Não é isso, Ana? Interior de Minas? De São Paulo. Interior de São Paulo, e a internet caiu no condomínio, ele vai mandar perguntas para a gente. Vamos começar, então, mande suas perguntas também pelo WhatsApp, lá que você recebe a revista Panrotas, pelo Facebook do Panrotas, pelo nosso e-mail da redação. Vamos começar ouvindo o Luiz. Luiz, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que você chega até aqui nesse momento tão difícil, tão complicado, mas conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado ao Panrotas pelo convite, muito obrigado ao Ricardo Ferreira por nos ter conectado, obrigado a Arthur, Ana, Solange, Carlos. É sempre um prazer estar com colegas de ofício no turismo. Eu digo colegas de ofício porque eu estudei Direito na Universidade de São Paulo, lá no Largo São Francisco, mas desde os 18 anos trabalho com publicidade. Mas tive o privilégio de mergulhar e conhecer um pouco essa indústria fascinante que é a indústria do turismo aos 22 anos de idade, quando eu trabalhei na Paulistur, na gestão do atual governador João Dória, em 83, 84, 85, quando eu tive a oportunidade de ser vice-presidente de marketing, depois de acompanhá-lo na Embratur em 86 e 87, e depois, com a minha própria agência, a minha primeira agência foi a Almap Promoções, depois a Lara Stalimir, e em 92 eu montei a Liu Lara, que hoje é a Liu Lara TBWA, e hoje eu sou chairman do grupo TBWA no Brasil, porque nós temos a Liu Lara e temos a ID como agências do grupo, mas sempre trabalhando, tendo o privilégio de trabalhar com clientes do turismo. Como Aruba, nós lançamos Aruba como um destino turístico no Brasil, chegando à marca de 40 mil turistas, e muito mais que comunicação, nós nos envolvemos na precificação e na construção do produto turístico Aruba, inclusive viabilizando voos na época da VASP e da Era Aruba, e aí eu vi como o turismo é um capitalismo de valor compartilhado, capaz de criar um encadeamento de relações onde todos os parceiros do trade turístico são fundamentais para realizar o sonho do turista e criarmos um destino turístico que ativa empregos, riquezas e impostos, como foi o caso de Aruba, que chegou à marca de 40 mil turistas. Cheguei a atender a Embratur em 90, 91, 92, e atualmente eu tenho o privilégio, junto com toda a equipe da Liu Lara TBWA, de trabalhar com o Fábio, com toda a equipe da CVC, e inclusive recentemente fizemos um comercial que é a CVC, que ao longo dos últimos 47 anos levou mais de 4 milhões de turistas para o Brasil e para o mundo todo, agora convida você para ficar no melhor destino, que é em casa. Fique em casa e viaje depois. Porque o turismo é feito de acordo com a essência de nós, seres humanos, que é estarmos juntos. Mas hoje, creio, nós estamos mais unidos do que nunca, só que separados. E campanhas como essa que nós fizemos para a CVC, eu vejo muitos exemplos de campanhas na área de turismo, que o Carlos, a Solange
a Ana e o Arthur, e vocês que acompanham o Panrotas, do nosso querido Guilherme Alcorta, sabem melhor do que eu, que é o Turismo de Portugal, que fez uma campanha maravilhosa também. É um momento de pausa, mas não vamos parar de sonhar, que o mundo pode estar paralisado, Carlos, ou pode estar temporariamente desligado, mas eu acredito muito no que o José Saramago, essa campanha de Portugal, me lembrou uma frase do José Saramago. Nós habitamos um espaço físico, mas somos habitados por uma memória afetiva. E na nossa memória afetiva, na minha memória afetiva, está a minha recente viagem que eu fiz em janeiro desse ano, com os meus 7 familiares, para o Japão, realizando um sonho de uma vida toda, que era conhecer o Japão. Está a comemoração dos meus 50 anos de idade em Punta del Este. Está uma viagem para a Pousada, muito perto de onde o nosso amigo Ricardo Ferreira está lá, para comemorar os 50 anos da minha mulher. Tá viagens que eu fiz à Disney com os meus filhos ainda pequenos, eu tenho 4 filhos. Viagens que eu fiz pelo Brasil, conhecendo as Serras Gaúchas. Viagens que eu fiz com 18 anos de idade para Porto Seguro. Essa memória afetiva é indestrutível. E o mundo pode ter parado, mas eu não parei de sonhar. Nem eu, nem ninguém do trade turístico e nem nenhum dos nossos clientes. Todo mundo está de olho na retomada. Todo mundo está sonhando em voltar a poder viajar. E isso está dentro de nós. E acredito que depois dessa crise, se sairemos diferentes como seres humanos. Ontem eu li um artigo do meu amigo Luiz Grotera, da consultoria Rosenberg Grotera. O Luiz Grotera é um grande publicitário, é um grande estrategista de branding, faz trabalhos na área de turismo, me contou que fez um trabalho para o Beach Park, muito bem feito, em 2012, e ele escreveu uma coisa que eu achei muito importante. Eu acredito, Arthur, que passada essa crise nós vamos caminhar para para uma economia de mais valor compartilhado. O turismo é, na essência, a economia de valor compartilhado, porque ao montar um pacote turístico, nós temos todos os ingredientes e parceiros juntos, né? A cadeia hoteleira, nós temos aqueles que fazem o serviço receptivo, o Arthur que conhece tão bem o mercado corporativo, aqueles que organizam os eventos, que são capazes de, nos momentos de decisão do check-in, do check-out, fazer com que o sonho do turismo eficaz se realize. Portanto, eu acredito que nós já praticamos o capitalismo de valor compartilhado e sairemos mais fortes dessa crise. Eu estava acompanhando aí as medidas que foram feitas pela BIH, pelo Ricardo Roman Júnior, junto com o secretário Vinícius Lumert, do Estado de São Paulo, e junto com o PROCON, com o Fernando Capês, permitindo que as pessoas que tinham reservas nos hotéis possam adiar, ficar com crédito e usar depois que essa crise passar, um reembolso com mais tempo. O acordo que foi feito com o sindicato para preservando as pessoas, nós conseguimos reduzir a jornada de trabalho e passar por esses 120 dias de crise. Então, eu acredito, sinceramente, que mesmo separados estamos mais unidos do que nunca, porque eu acredito nessa frase do José Saramago e eu acredito muito na retomada. Ricardo Ferreira agora já está conosco e eu fico muito feliz de estar aqui, Ricardo, obrigado. E eu disse aqui, Ricardo, o mundo parou, mas o sonho não acabou. E todo mundo está cada vez mais, como bem disse o Luiz Grotera no artigo publicado na Panrotas, muito mais ligado no ser do que no ter. E não tem experiência melhor do que o ser. O turismo te coloca numa diversidade, numa experiência única que você carrega para o resto da vida. Te traz cultura, conhecimento, porque você no turismo pega gastronomia, cultura, museu, divertimento, lazer, entretenimento, e está tudo aqui, ó. Isso é o maior patrimônio que a gente carrega. E eu estou sonhando em poder voltar a viajar. Mas hoje o melhor destino ainda é em casa. Obrigado, Lara. Então vamos dar as boas-vindas oficiais ao Ricardo Ferreira. Tudo bem, Ricardo? Voltou a internet aí no interior? O seu som. Não estamos te ouvindo. Agora. Cadê ele? Agora a gente está te ouvindo, eu acho. Não? Não. Bom, bem-vindo. Ricardo vai ajeitar o som. O Lara citou o artigo do Grotera, a gente publicou ontem no portal Panrotas. Vale a pena ler. Está muito bom o artigo, é exatamente isso que ele falou. Vou passar para a Ana Maria para começar as perguntas.
Isso. Lara, bom, um pouco do cenário que você disse, você conhece muito bem como está a situação do turismo. Não tem produtos, não tem vendas, não tem cliente e não tem clima para vendas, não é? O que você recomendaria para quem está nos assistindo, e só te fazendo uma identificação um pouco mais próxima? O portal Panrotas atinge pequenas, médias e grandes empresas do turismo, que nesse momento estão um pouco sem saber o que aumenta a visibilidade, recua, as marcas devem ficar em silêncio. Qual a relação que as marcas pequenas e grandes devem ter agora nesse momento tão especial, tão diferente? O que você, como comunicador, que nós sabemos que é um comunicador que faz, entre aspas, tilintar o caixa das empresas, esse é seu mote quando você faz os seus planos, quais são as suas recomendações para esses níveis de empresa nesse momento de escassez? Lara, por favor. Olha, é um momento muito difícil, é um momento muito duro, inédito, que os nossos avós e bisavós não passaram, porque na gripe espanhola de 1918 nós não tínhamos um mundo tão globalizado e tão conectado. Nós estamos vivendo essa situação nos principais países do mundo, são mais 5 ou 6 países que estão adotando essa questão do distanciamento social, do isolamento. Mas eu vi recentemente uma pesquisa da Edelman, o Trust Barometer, que mede a confiança, e lá está escrito: 83% dos consumidores querem mais do que nunca uma conexão humana. Querem mensagens da marca que comuniquem empatia e que deem apoio ao momento em que eles enfrentam. Na minha opinião, nós somos o soft power, nós, indústria do turismo, que podemos dar um apoio empático maravilhoso para essas pessoas. Sabe qual é esse apoio, Ana? Sonhar. Vivenciar as experiências que, como bem disse José Saramago, nós habitamos em espaço físico, mas somos habitados por uma memória afetiva. Então, eu acredito que, dentre as recomendações principais que eu faço aqui hoje, mesmo nesse momento difícil de crise, que vai passar, primeira preocupação de todas as agências operadoras, desses pequenos e médios empreendedores e prestadores de serviço da indústria do turismo. As pessoas em primeiro lugar. Como eu digo sempre para o Ricardo Ferreira, começa de dentro para fora. Ou seja, mesmo no momento difícil, olhe para os seus colaboradores, seus funcionários, seus parceiros, aqueles que distribuem o seu produto, mantenha comunicação com eles. Empreender é comunicar. É muito importante, não, nesse momento, não abrir mão do seu tom de voz, porque é imprescindível na crise você manter a voz da sua empresa. Se você, nesse momento, parar de comunicar com os seus colaboradores, os seus funcionários, mesmo tendo que tomar medidas duras, como a redução de jornada de trabalho ou até mesmo a demissão, é importante você usar a comunicação. O porquê, a razão que aquilo está sendo feito. Você vai precisar, mais do que nunca, estar preocupado com a conexão com os seus clientes, ainda que eles não estejam ativos. E dentro desse tom de voz, porque na ausência do seu tom de voz, eu estava comentando, Carlos, mesmo que a sua indústria corporativa nesse momento esteja paralisada, você, pela sua agência, pela Tura, você tem que manter o canal de acesso a todos os seus clientes e nas redes sociais, usar o Twitter, o Facebook, o Instagram, para colocar conteúdos e manter a relação com as suas empresas, a sua empatia com as suas empresas, a sua presença com as suas empresas, a confiança que você tem que ter com seus clientes. É fundamental você manter isso, porque se você não cuida da própria imagem, na ausência da sua imagem, alguém vai te imputar uma imagem que não é a verdadeira. E vão começar até, principalmente para os pequenos e médios, vai quebrar, não está bem, não vai aguentar. Mantenham com verdade, com autenticidade, a preocupação com as pessoas, mantenham a comunicação de dentro para fora, mantenham o tom de voz da sua empresa. E lembre-se que a Solange é capaz de ilustrar muito melhor do que eu isso, que o turismo é multichannel. Nós já estávamos crescendo muito no digital. Ela tem aí um sistema de tecnologia de reservas que é revolucionário e que está só dando os seus primeiros passos. Nós vamos crescer muito com isso. O turismo você pode comprar e acessar por qualquer canal. Essa crise que está permitindo que a gente tenha um encontro com amigos como esse, de forma remota,
promovido pelo Panrotas, vai provar que o turismo está na frente de outras indústrias, e assim como a indústria de serviços é a que mais sofre no primeiro momento, tenho certeza, é a que melhor reage no segundo momento. Reage, como bem dizia há pouco o Carlos, talvez não na intensidade desejada. Eu não estou aqui querendo ser poliana e achar que vai tudo começar ao normal no fim dessa quarentena. Mas as viagens domésticas vão começar no nível corporativo. O Carlos sabe melhor do que eu sobre isso. As viagens domésticas vão começar, a CVC sabe melhor do que eu sobre isso. As pessoas vão postergar os seus sonhos, mas o sonho não saiu de dentro do coração, da mente e do corpo delas. Elas estão querendo viajar e vão viajar para Porto Seguro, vão viajar para as Serras Gaúchas, vão viajar para as praias do Nordeste, vão viajar para o Rio de Janeiro, no começo mais domesticamente, e as viagens internacionais também vão voltar ao seu tempo. E nós vamos sonhar juntos com essa retomada. Eu acho que hoje eu recomendaria ao pequeno e médio empresário: faça lives diárias com seus clientes, faça lives diárias recordando viagens que você fez com eles. Ricardo, como foi aquela viagem da sua família com a Disney que você comprou conosco? Como é que foi o ciclo de excelência que você viveu? Quais os problemas que você teve? Quais as recordações que você tem? E vamos sonhar juntos com a próxima viagem. Dá até para a gente fazer nas redes sociais, nessas lives, qual é a viagem dos seus sonhos. E vamos viabilizar, até porque o turismo tem respostas rápidas. Você hoje compra uma classe business para Nova York por $1.500, você compra viagem para Miami por $400, $500. Então você vai ter uma precificação que vai permitir às pessoas, mesmo no momento de queda econômica, de busca de relação custo-benefício, poderem viajar. Então vamos sonhar juntos com essa retomada e vamos ser protagonistas do nosso destino. Vamos fazer essa retomada. E uma coisa que já está acontecendo no turismo, com esses acordos que eu comentei da BIH com o PROCON, nós temos que estar unidos, agências de viagem, operadores de turismo, locadoras de veículos, hotéis, companhias aéreas, companhias rodoviárias, temos que estar mais unidos do que nunca. Para empreender é comunicar, comunicar é crescer. Para nós, nesse momento, nos ajudarmos. Nós praticamos em rede de valor no turismo o capitalismo de valor compartilhado. Faremos ainda mais após essa crise. A gente já está vendo acordo entre as companhias aéreas para assumirem conjuntamente rotas de voos, e isso vai ser necessário. Isso vai ser necessário. Esse valor compartilhado vai ser necessário para que todos possam sobreviver, principalmente nesses próximos 12 meses, que ainda serão muito difíceis. Mas nós não podemos ficar parados. O mundo paralisou, mas as pessoas não pararam de sonhar em viagens. Lara, você citou bem especificamente aí uns preços de passagem aérea. Não sei se você está recebendo e-mail de promoção dos seus amigos do turismo. É hora de mandar uma promoção para o ano que vem? Ou essa não é hora de falar de preço? Olha, eu acho que ainda não é hora de falar de preço. É hora de você falar em valor. Eu não acredito em má propaganda de preço de turismo. Eu acredito na capacidade que você tem em despertar o sonho nas pessoas e que o mercado corporativo tem de que nada substitui, por mais que o trabalho remoto vá crescer, o olho no olho e as relações pessoais que nós estabelecemos. A indústria do turismo é a indústria que conecta e aproxima as pessoas. Mesmo separados, temos que estar mais unidos do que nunca. E eu acredito, honestamente, que agora é o momento de você fazer lives, de você manter o tom de voz da sua pequena, média empresa, da sua agência de viagem, da sua operadora, da sua locadora, do seu sistema de reservas. Todos os prestadores de serviço de turismo continuem conversando com seus clientes, com seus parceiros de negócios, como se o business vai voltar passada essa quarentena. Não na intensidade que gostaríamos, mas na intensidade que nós podemos promover para que o negócio não pare. Isso é fundamental. E, no momento da retomada, aí sim vem o momento da oferta de preço, mas muito mais com a percepção de valor. A percepção de valor de uma viagem de turismo no mercado de lazer e entretenimento e mesmo no mercado corporativo tem que ser maior do que a etiqueta de preço daquele pacote. E cabe a nós criarmos essa percepção de valor. Ok, vamos começar então pela Solange, a nossa rodada de negócio, nosso especialista em tecnologia. Vamos lá, Solange.
Mais uma vez, bom dia a todos, obrigada aí pelo convite, muito bom a gente estar debatendo esse momento, né? Eu percebi que a gente tem muitos desafios, né, Lara? Diante de tudo que você falou, eu já tinha feito um ambiente em que a gente pudesse separar os desafios. Você colocou muito bem apropriado a questão da empatia, da comunicação, do tom de voz para o cliente, que é isso que hoje a gente está resumindo o cenário com aquilo que a gente construiu. Qual foi a nossa reputação? Qual a reputação de marca que a gente criou e que a gente precisa agora, mais do que nunca, consolidar e fazer com que o cliente perceba esse valor que ele já não estava privilegiando. O grande desafio agora, que eu percebo em termos de tecnologia, é que muita gente que era resistente a essa digitalização, que ainda vivia num mundo híbrido, né, meio lá, meio cá, teve que se forçar a se colocar diante de uma câmera, se forçar a participar ou se aproximar de um cliente num call, e é inevitável. O mundo vai caminhar para isso, sem dúvida. E a gente tem um cenário voltado para a comunicação, e que acho que você tem muito mais propriedade de falar sobre isso, sobre a demanda de propaganda, que a gente está falando agora, eu faço uma propaganda ou não. Eu tinha um canal de muita força, que era a TV, e que hoje tem suas programações interrompidas e tendo que fazer as suas repetições de cenário e concorrendo com a internet. O canal internet hoje, eu concordo com você que é o momento de estar próximo ao cliente, de estar fazendo live, mas as lives têm um problema, é como fazer a disputa dessa audiência. Então, era esse desafio que eu gostaria de conversar com você sobre o especialista que fazia um canal de TV, que fazia uma propaganda na TV, né? Você produz hoje uma campanha para um cliente e tinha mídias diversas. Hoje, a nossa mídia principal é a internet, com uma audiência altamente concorrida. Então, aqueles que não estavam dentro de um segmento, como eles hoje vão fazer com que ele consiga ter seguidores? Porque a reputação da marca está estabelecida, só que ele não tinha esse canal como priorização. E agora ele precisa deste momento, deste canal. Só que ele está concorrendo com 10 mil lives ao mesmo tempo. Então, essa coisa é que eu gostaria de que a gente pudesse instruir um pouco mais a nossa audiência, o nosso público, falando como a gente vai trabalhar com isso, porque eu acho que o futuro vai ser esse, a televisão vai ter um segundo momento. Então, como a gente pode segregar ou fazer com que cada canal tenha sua importância, mas sabendo que a internet será agora a número 1? Solange, a sua pergunta é excelente, a sua colocação é muito boa. Eu acredito que nós estamos definitivamente vivendo uma era multitela e uma era multiplataforma. Uma mídia não vai anular a outra, elas vão se integrar e se conjugar. Nós estamos em casa há cerca de 30 dias, em situação de distanciamento social, e nunca se consumiu tanta mídia. A audiência, inclusive da TV aberta e TV a cabo, cresceu brutalmente, principalmente pela cobertura jornalística excelente que está sendo feito como prestação de serviços, informação e opinião pelos diferentes veículos de comunicação. Cada um tem o direito de escolher com liberdade aquele que prefere. Mas a audiência de televisão está crescendo muito, assim como a leitura de jornais, ainda que no meio digital, porque todas as pessoas estão querendo se informar sobre não apenas a crise do Covid-19, mas as consequências dessa crise no plano pessoal, comportamental e econômico. Por isso, o consumo de mídia aumentou. A internet é a grande avenida digital que nós já estávamos percorrendo, notadamente na área de turismo, que é, reitero, um canal mais avançado, um segmento mais avançado, principalmente no multichannel. Quem estava para trás vai ter que acelerar muito mais a sua entrada digital. E nós vamos ter que trabalhar com o funil. Para você ser eficaz e manter a reputação da sua marca, você manter a conexão com os seus públicos de dentro para fora, começando pelos seus colaboradores, funcionários, continuando com os demais públicos-alvo,
que são os seus parceiros de negócio, e falando com o consumidor na ponta final, você precisa sim fazer lives diárias e preferir os que te preferem. Para preferir os que te preferem, faça o funil. No digital, é uma audiência brutal com conteúdos acontecendo todos ao mesmo tempo aqui agora. Mas nós, da indústria do turismo, sabemos que o drama e a glória dos serviços também acontecem aqui agora. Então, reitero, Solange, não abra mão do seu tom de voz, use o funil, prefira os que te preferem e mantenha contato com o seu público. E vá comunicando em ondas. A TV é a pedra no lago, que no momento da retomada, você pode entrar com campanhas mais fortes, você joga a pedra no lago e as ondas vão. Agora é o momento contrário, é o momento em que, ao invés de pedra no lago, você vai tratar as ondas até o centro. Você vai falar com o eu individual e você vai falar com o eu coletivo. Para falar com eu individual e eu coletivo, nada melhor do que as redes sociais, que praticam o acolhimento, o pertencimento e o reconhecimento o tempo todo. Eu estou numa rede social com amigos, junto com o Ricardo, porque nós temos códigos comuns. Então, o que é colocado ali, eu dou importância. Porque está numa rede de amigos, como diria Vinícius de Moraes, eu me reconheço nos meus amigos. Então, a sensação do acolhimento e pertencimento e reconhecimento que eu tenho naquela rede social é a mesma que o Arthur tem em outra rede social, ou que a Ana tem em outra rede social, e que o Carlos tenha na rede social que ele tem lá, da entidade que ele lidera. Isso é fundamental, mantenha o seu tom de voz de empreendedor nesse momento, e não só nas redes sociais do WhatsApp. Você tem que falar no Instagram, você tem que falar no Facebook, você tem que falar no YouTube, coloque conteúdos e vai trabalhando com a preferência daqueles que te preferem. Hoje, por exemplo, tenho certeza que tem, assim como nas 2 semanas anteriores, milhares de pessoas conectadas porque tem identificação com o Panrotas e com o conteúdo e conhecimento trazido pelo Panrotas, que é uma marca de credibilidade muito bem construída ao longo dos anos em isenção, conteúdo, informação, prestação de serviço e opinião. Desde que o mundo é mundo, você faz negócios com quem você gosta, conhece e confia. E a internet aproxima isso, desde que você usa bem o funil. Não fique despendendo recursos para falar com todo mundo. Reitero, não é o momento de pedra no lago. Esse momento vai chegar na retomada. Agora é o momento contrário, é o momento das ondas, né? É o que a gente diria assim, escolha qualidade e não quantidade, né? Aqueles que já conhecem, você use esse canal e não fique preocupado em buscar novos seguidores que, de repente, eles não estarão te comprando, né? Mostre parceria e confiança com aqueles que te preferem, prefira os que te preferem, com aqueles que são advogados da sua marca. É o momento de você ter uma audiência qualitativa e ter engajamento. E você manter o seu tom de voz e a sua presença. No momento da retomada, eu, sem dúvida, recomendo que, de forma integrada, de acordo com a capacidade de cada um investir, você pode somar o esforço que você vai fazer na internet com rádio, com televisão, com jornal e revista nos portais digitais, com mídia exterior, com todas as outras plataformas de mídia. O mundo é multiplataforma e o turismo, mais do que nunca, porque está no mundo da experiência e é muito mais medido pelo valor intangível que é trazido pelas marcas de turismo, porque os serviços que nós prestamos, na medida da eficácia com que eles são prestados, na glória e no drama dos serviços, que é feito de forma instantânea, permitem o alcance de um valor intangível que fica na memória afetiva, como bem disse Saramago, muito maior que a percepção de qualquer atributo nacional. E é esse valor intangível que tem que ser trabalhado agora nessas lives e nessa comunicação com aqueles que te preferem, com muita audiência e engajamento, usando esse funil. Só para ilustrar, aqui na Panrotas a gente, claro, sentiu esse aumento de audiência aí, de pelo menos 50% no portal, mas um engajamento muito mais. Muitos pedidos de ajuda, pedidos de orientação, de conteúdo, de pesquisa. Então, isso que o Lara falou é muito importante. Prestigie quem te prefere, né? Prefira quem te prefira. Vamos passar para o corporativo. Carlos Prado, com você, pergunta para o Luiz Lara. Perfeito. Novamente, bom dia a todos. Bom, eu vou fazer já duas perguntas logo em seguida. Anotei algumas coisas, Luiz, que você falou aqui. Sonhador, obrigado por você sonhar e acreditar muito no nosso turismo. E união. União
o que a gente fala, e a questão da retomada, qual, na sua visão, qual o momento da retomada? Porque nunca as entidades do turismo estiveram tão unidas para conseguir MPs em Brasília, conseguir uma porção de coisa para manter a sobrevivência, não somente dos associados da Abracorp, mas de todos que trabalham no turismo, e fazer desse turismo grande. Então, qual, na sua visão, é o momento adequado da retomada? Quando começar a cair a curva? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é o seguinte: a Abracorp também sempre trabalhou forte na questão de sustentabilidade e também no trabalhar, e aí vai a parte da marca, né? Sustentabilidade versus marca. Eu acredito que depois do Covid-19 nós teremos uma revisão, né? O novo. No termo de preços, nós teremos uma outra realidade de precificação, por questões de distribuidores, companhias aéreas, redes hoteleiras. Você acredita que os clientes estão preparados para o novo em termos de precificação? E você falou muito bem na compra de valor e não de preço. No corporativo a gente tem um grande problema, que é precinho com uma expectativa de um alto serviço. Então, como sair desse ciclo? Seria o momento, é um bom momento para a gente caminhar nesse sentido? E também no corporativo a criação de marcas, né? Eu vejo aí, relembrando as tias, né? Tias isso, tias aquilo, a CVC, que é uma grande marca que o Guilherme e o Walter fizeram, construir uma grande marca. A gente teve tia Augusta, tia Estela, enfim, Estela Barros, enfim. Então, a gente está sentindo falta, saindo, porque sentindo falta de construir uma marca. O que você acredita que geração de valor e a gente conseguiria criar uma marca melhor? Então, seria o momento ideal para a gente repensar, para quem está nos assistindo e também para quem compra da gente? Olha, Carlos, a questão da retomada, primeiro, que você colocou, nós temos que seguir a ciência e seguir a orientação médica e das autoridades estaduais e municipais que estão avaliando aí a curva da pandemia e provavelmente estão falando aí em junho que o pico da pandemia ainda vai vir em maio. Eu estou lendo e acompanhando as notícias como você. Ninguém sabe, porque é algo inédito no mundo, mas eu acredito que final de maio, junho, não com uma retomada integral, eu acredito que pouco a pouco a gente vai voltar com máscara, com parte das pessoas no escritório, parte das pessoas em casa, com o varejo reabrindo e as viagens domésticas reabrindo. Eu não acredito numa retomada integral. Por isso mesmo, aumenta a responsabilidade de todos nós em cuidar da marca. Marca é sinônimo de confiança. As pessoas tratam marcas como pessoas. As pessoas confiam nas marcas. E as marcas têm que estar presentes na crise, como eu disse, mantendo a conexão, o cuidado, a empatia e cuidando dos seus consumidores. Por isso que eu recomendo esse tom de voz presente, o Prefira os que te preferem, e converse sempre com os seus públicos-alvo, com os seus parceiros, porque a soma de todas essas interações com os seus parceiros e com o seu consumidor é o valor futuro da sua marca, principalmente no mercado corporativo. Se nós vemos no mercado B2B várias empresas sabendo trabalhar muito bem a sua reputação e a sua marca, e na indústria do turismo está literalmente ligado à entrega, à capacidade de realizar e concretizar o ciclo de serviços com excelência, eu acho fundamental, mais do que nunca, se já era antes do Covid-19, será mais importante ainda agora, as marcas realmente cuidarem da sua reputação e da sua relação com os seus públicos-alvo. Isso é fundamental. E, para isso, vocês têm ferramentas digitais, que a Solange descrevia ainda há pouco, que permitem um endereçamento específico para as conversas específicas com os públicos que você quer falar. Você não precisa, necessariamente, embora os exemplos que você citou, seja da CVC, hoje liderada pelo Leonel Andrade, que tem uma história épica de empreendedorismo, do Guilherme Paulos e do Walter Patriani, e muitos outros casos, como do Luiz Barros,
da Estela Barros com a tia Estela, com a vovó, ou seja, tudo isso ficou na nossa memória afetiva e eu acho que hoje o mercado corporativo, Carlos, que você tão bem representa e lidera, precisa trabalhar sim a reputação das marcas com públicos específicos. E isso é fundamental que seja feito mais do que nunca agora. A questão da sustentabilidade que você colocou, ou seja, a equação que todas as empresas têm que ter com os recursos ambientais, sociais, econômicos e culturais disponíveis, a gestão sustentável da marca, se já era importante antes do Covid-19, agora veio para ficar. Porque nós estamos vendo não só o Brasil, um país emergente, com muita desigualdade, sofrer as consequências de uma pandemia como a Covid-19. Nós estamos vendo as superpotências, como Estados Unidos da América, que está perdendo mais gente em vidas do que nas guerras da Coreia, do Vietnã, do Iraque e do Afeganistão. A gente está vendo uma Inglaterra, uma Itália, uma Espanha, uma França sofrerem muito, enquanto que uma Alemanha, que tem mais saúde pública, que tem 25 leitos por 100 mil habitantes, está atravessando melhor. Não sairemos iguais como seres humanos depois dessa crise. Não acho que a gente vai mudar tanto, mas a cobrança pela questão sustentável, da preocupação que a empresa tem que ter, não é mais ganhar dinheiro aqui e compensar filantropicamente aqui. As empresas todas, de uma certa maneira, vão ter que ser meio do sistema B, que eu faço parte, que é um sistema em que você tem que praticar o capitalismo, mas tratar o seu negócio vendo o impacto social que ele proporciona e cuidando dos recursos naturais, ambientais, sociais e culturais, a comunidade na qual você está inserido. Essa causa e propósito será fundamental para o trabalho de construção de uma marca. E todos temos que fazer o nosso papel. Isso vai ser cobrado das marcas e, creiam, mais do setor privado do que do setor público. O setor público vai ter que se preocupar muito com saúde pública e vai ter que canalizar investimentos. E eu não estou falando só no Brasil, não. O Trump pode perder uma eleição nos Estados Unidos porque ele era contra o Obamacare e essa discussão do SUS, que já existe no Brasil, ainda que ineficiente, mas existe o Sistema Universal de Saúde no Brasil e não tem nos Estados Unidos, vai ser um grande tema de debate nos Estados Unidos, o Sistema Universal de Saúde. E vai ser um tema de debate na França, na Itália, que mostrou um sistema de saúde envelhecido, com uma população envelhecida, vai ser um grande tema de debate na Espanha, ou seja, a saúde pública vai ter um outro cuidado daqui para frente no mundo. Prevenção, né? Exatamente, por lideranças mundiais. Agora, no nosso caso, empresas privadas, não caberá só ao governo. Assim como a gente está tendo 2.200 bilhões em doações e o Itaú doou 1 bilhão, claro que é fora da nossa realidade do turismo, que somos pequenos e médios empresários e somos empreendedores, mas nós somos emuladores de valor. O turismo é a indústria sustentável por natureza. Não existe turismo sem preservação do meio ambiente. Não existe turismo sem o respeito cultural às comunidades que a gente visita. Não existe turismo sem o respeito social aos locais que nós visitamos. E turismo é cultura, turismo é conhecimento, turismo é diversidade, turismo é ampliação da mente. Então, nós somos a indústria sustentável por excelência. Então, nós somos o soft power de outras indústrias, porque o turismo bem praticado, bem exercido, ele não polui, ele traz riquezas e impostos, ativa o comércio, ativa os restaurantes, é a indústria que gera mais empregos de forma invisível e intangível. Então, nós temos que usar essa intangibilidade que nós temos no emocional que nós trabalhamos na pessoa e no racional de resultados que nós geramos. Nós temos que abraçar a causa e propósito da sustentabilidade como marcas privadas, como marcas corporativas. E nós temos que trabalhar isso com os nossos clientes, mais do que nunca, porque esse é um property da nossa indústria. Esse é uma característica que nós temos que abraçar, porque nós representamos essa equação sustentável da marca. Fantástico a sua empolgação, Luiz. Muito obrigado. Lara, só confirmando o que você falou da questão das marcas, a gente fez uma pesquisa pelo Travel Lab, todo mundo pode baixar no trvl.com.br, e os consumidores, os 300 consumidores que a gente ouviu, estão atentos às marcas e isso vai definir o que se compra depois da crise, principalmente no lazer. Uma questão que o Prado falou com relação ao corporativo, que não tem esse trabalho de marca tão forte
quanto no lazer, acho que o que ele quis dizer também é que o cliente do corporativo, ele quer um serviço muito alto, mas por uma variação muito pequena no preço, ele muda de agência. Eu acho que a pergunta dele foi, vai ser um momento de tentar mudar isso e mostrar o valor real para o cliente corporativo? Vai ser um ambiente propício para isso? Bem colocado, Arthur. Arthur, você colocou muito bem uma pergunta que o Carlos já tinha colocado. A realidade é que nós vamos viver uma nova precificação. E nós vamos viver um momento de maior competitividade e acirramento da concorrência, porque menos pessoas vão viajar no primeiro momento, seja para atividades de lazer, seja para atividades corporativas. Todos os segmentos da economia vão ter que fazer mais com menos. Isso. Isso é uma crise enorme, é difícil, é duro atravessar, em que nós vamos ter que potencializar como pequenos empreendedores e emuladores que todos somos, porque, claro que todo mundo quer ser grande, quer crescer, mas todo mundo nasce pequeno, e a capacidade de empreender e de emular e de articular o crescimento é que faz a diferença nessa hora da crise. Então, como fugir dessa precificação e não ser vítima total de uma guerra de preço, porque vítimas todos somos em todos os segmentos da economia. Tudo vai ter o preço revisto, porque é uma questão de oferta e demanda regulada pelo mercado desde que o mundo é mundo. Agora, aqueles que terão a capacidade, com toda a dificuldade que isso representa, fácil falar, difícil fazer, mas possível de conseguir fazer uma construção de uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço, é aqueles que serão os vencedores na crise. É aqueles que... Hoje, por exemplo, a marca mais admirada do mundo, está no jornal Estado de São Paulo, que é a Apple, lançou um celular SE mais acessível. Ou seja, a própria Apple, que trabalhou valor e não preço, lançou um celular mais acessível. Ela está trabalhando percepção de valor, continua trabalhando o valor da sua marca numa outra camada de preço. Faremos isso nas nossas atividades. Nós vamos ter que trabalhar essa percepção de valor melhor para fugir da guerra de preços, talvez usando o digital para uma conexão mais próxima e para uma entrega melhor de serviços. Essa pergunta, você terá a resposta na inovação que você vai ter na forma de contato com as pessoas, na conexão e na relação que você estabelece com as pessoas, antes, durante e depois do uso do serviço do turismo. Antes, durante e depois. Se eu puder contribuir e acrescentar, eu acho que a inovação com automação de alguns processos, quer dizer, a gente vai ter que observar alguns segmentos, algumas atividades que poderão ser ocupadas pela automação para que você, no fator humano, possa dar mais atenção ao seu cliente, ou ao seu produto, ao seu segmento, para justamente gerar mais valor na hora da venda. Fazer com que o cliente perceba que o seu carinho e a sua atenção está voltado para ele. E aí você faz a diferença. A automação vai ser um dos processos iniciais do pós-Covid. É o que eu acredito. Também acredito. Vamos, antes que a internet dele caia, vamos colocar o Ricardo Ferreira aí na conversa. Ricardo, perguntas para o seu amigo aí. Ricardo, tudo bem? O som, acho que o seu som, Ricardo. Ricardo Ferreira, som. Aí, agora. Bom dia, pessoal. Olha, em primeiro lugar, desculpa, eu tenho uma casa aqui, bem na zona rural, entre Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, no sul de Minas, e faltou energia elétrica, né? Não é muito comum, mas, enfim, me atrasei, não pude fazer, mas obrigado pelo convite. Lara, é um prazer sempre interagir com você. Eu e Lara, a gente vai um longo tempo lá atrás, né? Do tempo de Paulistura, Embratur, e eu lembro que dos primeiros e melhores clientes que o Lara teve foi uma empresa chamada Amway, né? E o Lara começou a adquirir a fama, né, de ser um cara que transformava clientes difíceis em bons clientes de propaganda, de comunicação, de agências de propaganda e tal. E a Amway fazia muitos eventos, né? Então, assim, nós fizemos, acho que já tivemos juntos em convenções, lançamentos de produto e tal. Lara, muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, passaram a oferecer, além dos serviços de viagem, passaram a oferecer eventos, né? Porque era atraente, porque estava dentro do domínio de mobilidade e tal. O setor de eventos, né, ele é parte do setor de mobilidade, junto com viagens corporativas, viagens de lazer e tal,
mas assim, ele passa por um grande desafio, né? A gente está lendo agora que a Alemanha, um dos primeiros países que devem sair do lockdown, está dizendo, olha, nós vamos começar um processo gradual de oferta de trens, de voos, tal, para individuais, mas assim, aglomerações com mais do que 100 pessoas não serão permitidas, né? Eventos é importante para o setor de viagens, é mais importante ainda para os clientes que fazem eventos, dentro do setor farmacêutico, setor de tecnologia, setor de produtos de beleza, assim por diante. Lara, na tua visão, qual vai ser as forças, né, que vão determinar essa formatação do setor de eventos até o final de 2021 e daqui para frente? Olha, é um setor que, como o Carlos sabe muito bem, Ricardo, a sensação que eu tenho é que vai ser menores eventos. Vão ter que ressignificar os eventos, assim como nós estamos ressignificando nossas relações e a Panrotas a promover conversas e lives como esse. A XP outro dia colocou o ministro da Economia do Brasil com 50 mil pessoas conectadas. Nós vamos ter que rever a forma como nós vamos fazer eventos. Eles vão acontecer, mas com aglomerações menores de pessoas, até nós da vacina. Não significa que o impacto desse evento e a ampliação de conhecimento trazido por esse evento seja menor. Você pode colocar 100 pessoas naquela sala e conectar milhões de outras pessoas que estarão atinentes àquele assunto e envolvidas naquele assunto. Nesse momento mesmo, nós estamos organizando um evento para o agronegócio brasileiro e que nós estamos discutindo exatamente isso. Ricardo, é um exemplo prático. Nós estamos pensando ali em ter 100 pessoas com o distanciamento necessário, mas milhares de pessoas conectadas pela internet e com cobertura global, com a participação, inclusive, nós estamos discutindo até a possibilidade de veículos internacionais como uma The Economist, além de veículos nacionais. Então, eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar. Eu reitero, nós somos a indústria que promove para que as pessoas estejam juntas. Mesmo unidos, mesmo separados, nós temos que estar mais unidos. Como é que nós vamos fazer isso? E aí entra o diferencial do multichannel que o turismo promove. Seremos mais digitais. Nós vamos ter que promover esses encontros de uma outra maneira. Aí, Carlos, você vai ter uma grande dificuldade. Como cobrar isso? Você vai ter uma precificação nova. Você vai ter uma inovação em serviço. Como é que você vai cobrar por todo o receptivo de um seminário, de um congresso, de um evento, como o Ricardo e eu tivemos a oportunidade de trabalhar juntos com a Emory lá atrás, para 100 pessoas ao vivo, com certo distanciamento, com máscaras no primeiro momento, e ter mais 1.000 pessoas conectadas. Aquele embasamento de preço que você tinha de cobrar por um receptivo, o hotel cobrar, vai ser tudo diferente. Você vai ter que criar uma conexão digital, você vai ter que ter uma base sólida de tecnologia, Solange entende disso muito mais do que eu, e você vai gerar um valor incomensurável para esse cliente que não vai estar na etiqueta de preço. Então você vai ter que criar uma nova proposta de valor para ele. É disso que se trata, é essa inovação empreendedora, onde comunicar é crescer e onde empreender é comunicar, que é fundamental para que a indústria de turismo se reinvente nesse momento, como as companhias aéreas talvez vão ter que se reinventar num primeiro momento, em fazer voos com menos pessoas dentro dos seus equipamentos, né? Além de medidas lindas como a da Gol recente, que colocou voos gratuitos para os profissionais de saúde, mas nós vamos muito além disso. Elas estão discutindo como integrar rotas, como fazer voos conjuntos. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas nós temos que pensar que foi muito difícil para o ser humano enfrentar uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, e a economia se reativou. Nós estamos discutindo aí, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, lá se fala em 2 trilhões de dólares, aqui se fala em 200 bilhões de reais, mas nós estamos vivendo uma época de plano Marshall, de planos de recuperação da economia. Então, são tempos extraordinários que vão requerer de nós, empreendedores, para sermos protagonistas do nosso destino, uma postura muito proativa, completamente diferenciada e inovadora. Então não adianta a gente lamentar, não tem mais evento
de 1.000 pessoas num primeiro momento, nesses primeiros 6 meses do ano. Como é que nós podemos fazer eventos tendo menos pessoas presencialmente, mas fazendo digitalmente uma conexão e cobrando por isso? A gente vai ter que convencer os clientes a pagar um FII para nós, que não está mais ligado necessariamente a comissões ou taxas sobre este ou aquele serviço, e que representem uma remuneração justa e adequada, porque todos nós teremos que sobreviver nessa rede de valor da qual nós fazemos parte. Lara, isso você pode também nos exemplificar no case que foi rádio-TV. Os anunciantes de rádio, na época, achavam que seria a derrota do rádio quando a TV apareceu, né? Então, é uma analogia semelhante, não acha? Não acredita? O desafio da TV que alcançou uma quantidade de público maior, mas que teve grande desafio para produzir conteúdo. E hoje a internet está vindo para fazer esse antagonismo com a TV. Olha, essa questão da mídia, o rádio está mais vivo do que nunca, porque se atualizou como informação em tempo real e é um veículo que fala com a comunidade, porque ele cobre o local muito bem, e tem podcasts. Ele se reinventou com podcast, um produto que não existia e que hoje está sendo parametrizado e cobrado. Eu acho que isso aqui é uma tela de TV. O YouTube é um canal de televisão, assim como a Globo, a Record, o SBT, a Band, a Rede TV, todos os canais de TV a cabo. O fato é que consumir mídia faz parte do nosso dia a dia. Agora, marcas, não é mais sobre o que as marcas querem só dizer, é sobre o que as pessoas querem ouvir. E o que nós temos de mais caro das pessoas é o tempo delas. É o tempo delas e a atenção delas. Então, nós vamos ter que ser muito eficazes na proposta daquilo que nós vamos ofertar para o mercado, para o novo mercado que está vindo aí, que busca mais causa e propósito, que busca preço, que quer ter uma percepção de valor diferente, que vai ter que incluir serviços digitais e serviços remotos, conectando pessoas com um valor mensurável. Como é que nós vamos comunicar isso? E aí vai ser multiplataforma e multitela. Serão tempos difíceis, mas nós temos que ser protagonistas do nosso destino. E eu acredito muito na retomada. Eu acredito, Ricardo, que a ciência vai vencer, vai encontrar uma vacina, e em breve, antes do que nós imaginamos, nós vamos ter meses difíceis no início da retomada gradual, mas eu acredito sim que as pessoas não pararam de sonhar e vão voltar. Eu acredito que o Réveillon de 2020 está aí, eu acredito no Carnaval de 2021, eu acredito na temporada de verão de 2021, e tenho certeza que os pequenos, médios e grandes empreendedores que estão nos ouvindo vão ser protagonistas do seu destino e vão construir essa retomada. Arthur, tem tempo para mais uma ou não? Tem. Antes de fazer uma rodada a mais, eu vou fazer uma pergunta aqui da audiência aqui, podem continuar mandando essas perguntas. Tem muita gente preocupada com esse momento, ou porque foi demitido, ou porque está em vias de ser demitido. Tem gente que quer empreender aqui como Sérgio, que falou, nossa, agora que eu ia abrir minha agência de viagem, o que eu faço? Que palavra que você tem para um profissional que está trabalhando em viagem de turismo ou quer ingressar nessa indústria? Olha, o turismo só vai crescer nesse século. Passada essa pandemia, o turismo só vai crescer. Eu continuo acreditando que o turismo é uma das principais indústrias desse século. O mundo é globalizado e o Covid-19, mais do que nunca, nos mostrou isso. Encontrada a solução para o Covid, você não desanime, mesmo que temporariamente esteja sem emprego, sem grana, vivendo essa crise, saiba que você está querendo trabalhar numa daquelas que vai ser uma das principais indústrias desse século, que mais vai se beneficiar do crescimento do consumo digital. É o turismo. Portanto, eu acredito que essa temporada vai passar e vai vir a retomada. Segunda coisa, o trabalho vai mudar. Não pense em emprego, pense em trabalho. Pense no propósito daquilo que você pode contribuir para uma empresa. Não acredito, mesmo na nossa indústria de comunicação, que é a indústria de ponta da economia criativa, que vai ter necessariamente empregos. Claro, nós ainda temos uma legislação trabalhista, CLT, mas vão ser contratadas pessoas por projetos, como já existe no turismo. Vão ser contratadas pessoas por um propósito específico, por um trabalho específico. Então, repense o seu emprego. Pense naquelas que
são os seus principais capabilities, os seus principais skills, os seus diferenciais, e procure potencializar em como utilizar esses diferenciais de uma forma eficaz, contribuindo com trabalho para uma agência de viagem, para uma operadora de turismo, para uma locadora de veículos, para uma rede hoteleira, para uma rede de cruzeiros marítimos, para uma rede de transportadores rodoviários, ou mesmo uma companhia aérea, ou qualquer outro prestador de serviço da indústria do turismo, que vão surgir muitos, porque no momento que isso aqui é uma telinha, você viaja por aqui, você pense nisso, você viaja por aqui, e essa experiência vai continuar cada vez mais na internet e emulando o desejo de ver com os próprios olhos. Então, eu acredito que você tem que repensar e, mesmo na crise, encontrar oportunidades de trabalho, porque todos nós vamos trabalhar diferente. Muitos de nós vamos trabalhar mais remotos, mesmo tendo a possibilidade de voltar aos escritórios e não ficar mais no distanciamento social exigido nesse momento, nós vamos trabalhar diferente e com uma produtividade ainda maior. E essa produtividade que você pode trazer para uma empresa, com o seu trabalho, não necessariamente com o emprego. Prado, pode fazer a sua pergunta. Lara, eu peguei uma outra fala sua, ser e ter. Esse momento que a gente está vivendo é de muita reflexão. Eu estava falando agora há pouco com a Solange que a tecnologia vai acelerar por causa do Covid, muitas coisas melhorarão, mas o ser humano, né? O ser humano, você falou de experiências, você falou de memórias, etc. Do ser e o ter. Nós que trabalhamos, a Abracorp, que tem um viés muito forte com o corporativo e já vem caminhando já há algum tempo para aquele famoso Bleisure, né? O mix aí, que o executivo fazia um bate-volta, ia hoje para Miami, voltava à noite, e está crescendo esse Bleisure. Com esse novo pensar, esse novo normal, você acredita que podemos e devemos investir forte para incentivar ainda mais esse Bleisure? Você acredita que tem um espaço grande com esse novo normal? Prado, Lara, antes de responder, eu queria complementar a pergunta, que Por uma favor. que eu também iria fazer, eu acho bem interessante. Que desenho, Lara, você faz desse consumidor depois da pandemia? Que persona central nós vamos ter? A gente falava de transformação digital e assistimos transformação das relações humanas. Que consumidor a gente pode esperar depois de tudo isso? Quem é ele? Boa. Quem será ele? Só para contextualizar, sem querer ensinar o Papa a rezar a missa, o Bleisure é quando você viaja a trabalho e acaba juntando o lazer também, pode levar a família. É aquilo que o poema do José Luiz Borges, se eu vivesse de novo, eu teria ficado mais um dia. Por aí. Teria tomado mais sorvete. Teria tomado mais sorvete, né? A gente tem que falar de José Luiz Borges como temos que falar de novo de Saramago. Eu acredito muito que num primeiro momento, Carlos, vai ser mais difícil. Claro que as empresas vão viajar menos esse ano com seus funcionários e empresários, e a retomada será gradual, não vamos ser polianas. Então, as viagens domésticas vão crescer no primeiro momento no mercado corporativo, as viagens internacionais vão demorar um pouco mais. Não vou ensinar Padre Nosso para Vigário, você sabe disso melhor do que eu, você e todos os prestadores de serviços e empresários dessa área, mas eles vão retomar, porque eu acredito que a ciência vai chegar a uma solução. E a própria TBWA, que é a rede da qual eu orgulhosamente faço parte, que eu sou chairman no Brasil, das agências Liu, Lara, TBWA e DAIDI TBWA, já está falando num encontro em outubro, porque tem que ser presencial, com a participação dos CEOs e dos líderes das agências de todo mundo, para a gente poder fazer discussões sobre as novas tendências desse consumidor. Eu não acredito em mudanças tão profundas assim no ser humano, numa crise do Covid-19. Acredito sim no impacto do comportamento. Acredito que as pessoas no turismo vão ser ainda mais preocupadas com a questão da saúde, da questão da higiene e da questão da sustentabilidade, da causa e propósito das marcas em preservar os ambientes, as cidades, os locais, seja lazer, seja trabalho, seja lazer e trabalho juntos, que elas vão estar. Né? Mas eu acredito que, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade vocacionada para o turismo de negócios, vai continuar muita gente a voltar a viajar para cá e trabalhar 2, 3 dias e depois curtir a experiência gastronômica que São Paulo oferece, a experiência cultural que São Paulo oferece. Sabem por quê?
O ser humano é sinônimo de desejo. O ser humano é sinônimo de sonho. E o ser humano é sinônimo de curiosidade. Isso desde que o mundo é mundo, desde que a Terra tem gente habitando, existe essa narrativa. Isso não vai mudar. Ninguém vai tirar o desejo do Ricardo. O desejo dele pode mudar um pouco. E aí, a frase é do Luiz Grotera, que escreveu esse artigo que eu recomendo a leitura no Panrotas, do ser e do ter. Ele escreve muito bem lá no artigo dele: poxa, para que adianta ter uma coleção de relógios se o tempo ficou meio inerte, ou ter o carrão na garagem se eu usei pouco esses dias? Agora, viajar é um sonho. Então, o desejo de viajar, o desejo disso passando, eu convidar o Carlos, o Ricardo, a Ana, a Solange, vir para São Paulo, ou eu ter o privilégio de descer no Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Cada vez que eu desço no Santos Dumont, mesmo que eu tenha com milhões de problemas na cabeça de cliente, parece que eu estou em outro lugar do mundo, porque aquilo é maravilhoso, aquilo dá alma para os meus olhos. Então, isso não vai de forma alguma mudar. Eu não vou mudar o meu desejo de descer no Santos Dumont, sentir aquele cheiro da brisa marítima, aquela experiência intangível que vale muito mais do que o valor da passagem aérea, sentir aquela brisa, entrar num táxi e andar naquele lugar maravilhoso lá, feito em 67, que é o Aterro do Flamengo. Qualquer lugar que eu vá do Rio de Janeiro já fica mais bonito. Então, e ver aquela cenografia ao vivo e a cores. Gente, quem é que vai acabar com o desejo? Quem é que vai acabar com o sonho? Quem é que vai acabar com a minha curiosidade que eu tinha enorme? Eu já tinha ido para o Japão a trabalho, mas eu queria levar a minha família para ver a reação dos meus filhos em Kyoto. Essa curiosidade do olhar do outro, né? Isso é a essência do turismo, é a essência da experiência humana, da diversidade. Então, eu acredito que o consumidor vai mudar sim um pouco, vai dar mais valor, como bem disse o meu colega de ofício, Grotera, para o ser do que para o ter, e nessa valoração do ser, né, da experiência única que você vai viver, eu volto ao Saramago, desculpe ser repetitivo, a nossa memória afetiva só vai aumentar, com o desejo, com o sonho e com a curiosidade. Sinônimos do quê? De turismo. Eu já estou curioso no turismo corporativo, Carlos, do que a gente vai debater nesse evento da TBWA em outubro, que a gente vai fazer pesquisas sobre os milênios, fazer pesquisa sobre o consumo de mídia, fazer pesquisa sobre como as marcas vão se comportar. E eu já estou curioso, antes, durante e depois, esse encontro vai ser na Itália, para eu rever Roma. E isso não tem preço, isso é um desejo, um sonho, uma curiosidade que não tem preço. Então, desculpem, isso não vai acabar. Nós estamos vivendo um período muito difícil, muito duro. Agora, se Deus quiser, vai sair MP do crédito para o setor do turismo, como já saiu da redução da jornada, como saiu o acordo com a BIH e com as companhias aéreas para o reembolso ser alongado e ser usado numa nova reserva, preferencialmente, ou num reembolso parcelado, para dar crédito e sobrevivência para as empresas. Mas nós não estamos sozinhos. Todas as indústrias estão sofrendo muito, a indústria da comunicação está sofrendo muito, os veículos de comunicação estão sofrendo muito, mas não estão deixando. Você liga hoje qualquer emissora de TV aberta, TV a cabo, ou liga os conteúdos que você tem no YouTube, você está vendo a mídia cumprir o seu papel. Então vamos cumprir o nosso papel na indústria do turismo, vamos manter a chama viva, vamos manter a energia das pessoas, porque o turismo reenergiza as pessoas. Basta ver que qualquer viagem, mesmo uma viagem a trabalho, eu volto reenergizado, você volta cheio de ideias, você fica 3 dias em Nova York, ou 2 dias em Miami, ou um dia no Rio, você já muda a sua perspectiva, né? Muitas vezes problemas que pareciam insolúveis ali na mesa do escritório mudam de patamar. Então, isso não vai mudar, desculpem. Okay. Onde há o ser humano, há o desejo, há o sonho, há a curiosidade. Lara, então, desculpa, fazendo um resumo e já partindo para o final, o Arthur vai, então, fazer o encerramento. Será uma combinação, então, o consumidor entre Grotera e Borges. A gente vai comprar menos relógio, tomar mais sorvete e viajar, no primeiro momento. Vinho também. Arthur? Só mais uma observação com relação ao que as marcas vão fazer na retomada, Lara. Porque vai ter uma tentação das marcas falarem para o consumidor: olha, está tudo normal, a vida voltou ao normal.
por outro lado, tem esse novo ambiente que o C e o T resumem muito bem. Como que as marcas vão equilibrar essa equação aí? De falar que está tudo normal, está tudo bem, volte à sua vida normal e vender esse novo mundo aí. Uma marca tem sempre que falar a verdade. Ela tem sempre que estar mantendo a confiança e a parceria ao lado do consumidor. Não tem como dizer que está tudo normal, porque aí preconceituosamente as pessoas vão falar: isso não é verdade, isso é só propaganda. Isso é propaganda que não funciona. Isso é propaganda abusiva, mentirosa. As marcas têm que abraçar a contemporaneidade, têm que abraçar aquilo que as pessoas estão falando nas redes sociais, aquilo que as pessoas estão falando umas com as outras, e se inserir na conversa, saber de uma forma pertinente, adequada, passar o seu jeito de ser e de fazer como marca, a sua missão, os seus valores, os seus atributos, de forma pertinente nessa conversa. A conversa vai estar sendo, na retomada ainda gradual, no primeiro momento, de vamos usar máscara, vamos evitar aglomeração, mas vamos retomar aos poucos a vida, vamos praticar horários diferentes para evitar aglomerações no transporte público, mesmo no comércio, mas a vida vai voltando aos poucos ao normal, e eu acredito na ciência. A gente já venceu pragas piores, já convivemos com doenças muito graves, e eu acredito que a medicina vai chegar na solução. Mas, enquanto isso, as marcas vão estar nessa conversa falando a verdade, com autenticidade e oferecendo um tom de voz do que e como fazer, mesmo no momento de uma retomada gradual. É isso que a associação liderada pelo nosso Carlos Prado vai fazer com eventos menores, que num primeiro momento serão mais domésticos do que internacionais, mas que acontecerão. Claro que houve um número muito grande de prorrogação, de postergação, de cancelamento. Reitero, não quero ser poliana, mas ele vai conseguir estabelecer uma nova conversa com inovação em serviços, fazendo eventos menores. Tudo mais fragmentado, tudo menor no primeiro momento, fato, mas nós estaremos vivos trabalhando e sendo protagonistas do nosso destino. A Solange vai criar inovações no seu sistema de tecnologia para aumentar a capacidade remota das pessoas poderem realizar as suas reservas e poderem sonhar em viajar. O Panrotas já está cobrindo tudo isso com a antena ligada, o radar ligado, orientado para o mercado. O Ricardo Ferreira, que é um craque em viabilizar sonhos e realizar viagens maravilhosas por toda a sua trajetória no turismo, ele vai saber realizar o sonho das pessoas e atender o desejo dessas pessoas. Nós viajaremos de uma forma diferente no primeiro momento, mas não deixaremos de viajar. Eu acredito na retomada e acho que nós vamos vivenciá-la antes até do que nós imaginamos. Não sejamos polianas, mas sejamos pragmaticamente otimistas. Sejamos pragmaticamente positivos de que nós podemos sermos os agentes dessa mudança. E Lara, então chegamos ao fim então da nossa live, saímos daqui com certeza inspirados. A Solange, que eu conheço, já deve estar cheia de ideias aí do que vai fazer. O Prado está querendo saber que agência está organizando essa viagem aí para a Itália. Ricardo Ferreira também vai tirar várias cartas da manga. A imaginadora da Ana Maria, aí, especialista em destinos, e nós aqui com a nossa missão de informar todos vocês. Obrigado, Solange, Prado, Ricardo, obrigado. Ana, obrigado, Luiz Lara, parabéns. E a gente se vê na próxima semana aqui, Checkpoint da Panrotas Imaginadora R1, 11h30. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ricardo, pela conexão com Lara. E Lara, manda então, peça a cotação para a Tour House para a viagem da Itália, por favor. Por favor, hein? Prestigiem-nos. Tem que fazer um vídeo. Eu pediria que a gente possa repetir esta live depois de outubro para ele trazer para nós as novidades. Isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigado pelo convite, Ricardo, e amigos da Panrotas, Carlos, Solange, todo mundo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pelo papo. Obrigado, Panrotas. Um abraço. Obrigado. Tchau. Lucas, o que foi esse